Olá, alunos. Trago aqui o vídeo da aula online apresentada ontem, dia 16/9/2020, sobre expressões numéricas, né? Matemática, sexto ano, sobre expressões numéricas. O vídeo vale para quem não assistiu a aula ou para quem deseja estar revisando, tá certo? Então, este conteúdo está na página 66 a 69 do nosso livro de matemática. Nesta aula aqui, nós vamos estar resolvendo expressões numéricas envolvendo as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, bem como os sinais de associação, que é com os parênteses, colchetes e chaves. Então, o que são expressões numéricas? Expressões numéricas são situações, problemas que envolvem a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão e a potenciação, ou seja, são situações que envolvem várias operações matemáticas. E para a gente resolver essas expressões numéricas, a gente precisa estar aprendendo algumas regrinhas, tá certo? Seguindo algumas regrinhas para poder estar resolvendo essas expressões numéricas. Nós vamos aqui resolver um exemplo que está na página 66 e depois 66 e 67 do nosso livro, para a gente poder estar entendendo o que são as expressões numéricas. Então, o primeiro problema diz assim: Tiago recebeu R$30 de mesada, gastou R$3 na compra de um gibi e R$5 na execução da excursão da escola. Ainda bem que recebeu os R$7 que havia emprestado a Edu, pois assim comprou um presente de aniversário para sua mãe, no valor de R$25. Será que ainda sobrou dinheiro com Tiago? Então, esse é um problema que envolve, mais de uma operação matemática. Porque quando ele diz que ele recebeu, ele ganhou. Quando ele disse que ele gastou, ele está subtraindo. Ou então comprou, ele está subtraindo. Então, é uma situação, um problema que envolve várias operações matemáticas. Vamos ver aqui a resolução desse problema. Vamos aqui tirar algumas informações importantes deste problema. Primeiro, ele recebeu R$30 de mesada. Depois, ele gastou R$3. Depois, ele gastou R$5 na excursão da escola. E depois, ele recebeu R$7 do colega Edu que tinha pego emprestado antes. E depois ele comprou um presente de R$25 para sua mãe. Então, essas aí são as informações importantes que o problema nos traz. Agora vamos aqui organizar essas informações para poder resolver essas questões. Então, vamos lá. Primeiro, ele recebeu R$30, 30, e gastou R$3. Então, 30 menos 3 dá 27. Dos 27, ele gastou R$5 na excursão da escola. Então, dos 27 tirando 5, ele ficou com 22. Dos 22, ele recebeu 7 do colega da escola, que ele tinha pego emprestado com ele antes. Então, quando ele junta os 22 mais os 7, dá 29. Desses 29, ele comprou o presente para o Dia das Mães, para o aniversário das mães, da mãe dele, que foi R$25. Então, 29 menos 25 dá R$4. Então, Tiago ainda ficou com um troco de R$4. Veja que nós temos uma situação que envolveu
operações matemáticas diferentes, subtrações e adições. Tá certo? Vamos aqui para uma outra situação. Uma escola comprou várias caixas de lápis de cor para serem distribuídas entre 5 classes. Cada classe recebeu 6 caixas com 6 lápis de cor e 8 caixas com 12 lápis de cor. E uma caixa com 24 lápis de cor. Então, quantos lápis de cor essa classe recebeu? Então, ele quer saber que a gente calcule quantos lápis e não quantas caixas. Então, nós temos algumas opções aqui. 552, 156, 42 ou 15. Então, quantos lápis essa classe recebeu? Vamos aqui primeiro tirar aqui algumas informações importantes. Foram 6 caixas de lápis, 6 caixas com 6 lápis, 8 caixas com 12 lápis e uma caixa com 24 lápis. Se nós fôssemos transformar isso numa expressão numérica, nós vamos aqui resolver de algumas maneiras para a gente ver qual a maneira correta. Então, montando aqui a expressão numérica, 6 caixas com 6 lápis, 8 caixas com 12 lápis, mais uma caixa com 24 lápis. Né? Então, primeiro, foram 6 vezes 6, né, que são 6 caixas com 6 lápis. Depois, 8 vezes 12, né, que são 8 caixas com 12 lápis e uma caixa com 24 lápis. Então, resolvendo, ó, primeiro aqui, nós multiplicamos o 6 vezes 6, que deu 36, né? Depois, aí repetimos, 8 vezes 12 mais 24. Depois, eu somei o 36 com o 8, ó, que deu 44, vezes 12 mais 24. Somando tudo, deu... Primeiro, eu somei aqui 44 com 12. Aliás, multipliquei 44 com 12, que deu 528. E somou com 24, deu 552. Vamos ver agora o que é que acontece. Essa resposta aí deu 522. Vamos ver aqui. A mesma situação, né? 6 caixas com 6 lápis, 8 caixas com 12 lápis, mais uma caixa com 24 lápis. Multipliquei aqui, ó, 6 vezes 6, que deu 36, 8 vezes 12, que deu 96, mais 24. Somando tudo, deu 156. Né? Então, nós temos aí 2 maneiras que foram resolvidas. Qual dessas 2 maneiras é a correta? Vamos analisar. Primeira solução tá aí. Né? 6 vezes 6, que é a expressão numérica, mais 8 vezes 12, mais 24. Né? Primeiro aqui, ó, eu multipliquei 6 vezes 6, que deu 36, mais 8 vezes 12, mais 24. Aí eu somei 36 com 8, ó, que deu 44. Mas aí, ó, tem algo errado aí, porque 36 é lápis e 8 são caixas. Aí eu somei
número de caixas com número de lápis, né? Já tem um erro aí, eu não posso fazer isso. Somar número de caixas com número de lápis. Aí, seguindo, ó, eu multipliquei 44 vezes 12, que deu 528. Né? Aqui, esse 44 aqui foi o resultado da soma de 36 com 8, que foi número de caixas com lápis. Não tá correto. E aí deu 44 vezes 12, que deu 528, mais 24, que deu 552. Então, isso não está muito correto, né? Então, essa alternativa aí, ela não é correta. Justamente por isso, porque eu fiz uma soma de lápis com caixas, tá certo? Então, essa alternativa aí, ela é errada. Vamos aqui para a segunda solução, ó. A expressão 6 vezes 6, 6 caixas com 6 lápis, 8 caixas com 12 lápis, mais 24. Somando, fazendo primeiro a multiplicação, ó, nós temos 6 vezes 6 dá 36, 8 vezes 12 dá 96, mais 24. Somando tudo dá 156. Então, aqui primeiro, ó, eu calculei o número de lápis, né? Porque eram 6 lápis em 6 caixas, deu 36. Depois, 8 caixas com 12 lápis, que deu 96. Mais uma caixa com 24 lápis, né? Que dá 24. Somando aqui, ó, dá 156. Então, essa alternativa aí é a correta, tá certo? Então, isso mostra que numa expressão numérica, nós temos que resolver primeiro as multiplicações para depois somar. Nós temos que resolver primeiro as multiplicações para depois estar somando, tá certo? Vamos aqui para uma outra expressões numéricas com adição, subtração e multiplicação. Na expressão 6 vezes 6 mais 8 vezes 12 mais 24, aparecem multiplicações e adições. Observe que para calcular o resultado, efetuamos as multiplicações antes das adições, né? Lá a gente efetuou primeiro as multiplicações, ó, 6 vezes 6, 8 vezes 12, para depois somar todos os resultados. Nas expressões em que aparecem as operações de multiplicação, de adição e de subtração, efetuamos as operações na seguinte ordem. Primeiro as multiplicações, né? Primeiro as multiplicações, depois as adições e subtrações, na ordem que elas aparecem. Depois, voltando aqui, deixa eu só voltar aqui, gente. Depois, as adições e subtrações, na ordem que elas aparecem, da esquerda para a direita, né? Vamos resolver aqui alguns exemplos. Veja como calcular o valor de algumas expressões numéricas. Determinar o valor da expressão 7 mais 9 vezes 6. Então, vamos lá. 7 mais 9 vezes 6, a gente acabou de ver que aqui é uma expressão numérica que envolve uma adição e uma multiplicação. Para isso, a gente vai resolver a multiplicação primeiro, tá certo? Então, vai ficar assim. 7 mais 9 vezes 6 dá 54, que dá igual... Aí, agora a gente resolve a soma.
que dá igual a 61. Uma outra situação. Qual o valor da expressão numérica 3 vezes 7 mais 9 menos 4 vezes 9 vezes 5? Então, nessa situação, a gente vai resolver as multiplicações primeiro. 3 vezes 7 e 4 vezes 5. Vamos repetir. Vamos calcular as multiplicações, que 3 vezes 7 dá 21, mais 9 repetindo, menos 4 vezes 5 dá 20. Aí vamos resolver a soma primeiro, né? Que ele diz que é na ordem que elas aparecem. Então, aparece a soma primeiro, então eu resolvo a soma primeiro, que dá 30, menos 20, que dá 10. Agora, usando parênteses, ó. Veja as expressões numéricas todas montadas com os mesmos valores, mas algumas com parênteses colocados em locais diferentes. A gente vai ver que ao colocar os parênteses, vai mudar os resultados. Então, vamos ver aqui os exemplos de expressões numéricas com os mesmos valores, mudando apenas os locais de colocar os parênteses. Na primeira situação aí, nós temos 80 menos 6 vezes 7 mais 5. Nós temos uma expressão onde mostra uma subtração, uma multiplicação e uma adição. Então, primeiro eu resolvo a multiplicação. Então, 80 menos 6 vezes 7 dá 42, mais 5, que vai dar... Aí agora eu vou resolver primeiro aí a subtração, né? A subtração. Só um minuto. Eu vou resolver primeiro aqui a subtração, né? 80 menos 42, que dá 38, mais 5, que dá 43. Agora, o segundo problema aí, ó. Eu tenho 80 menos... Aí, o parênteses está entre 6 vezes 7 mais 5. Então, eu resolvo aí primeiro essa multiplicação, ó, né? De 6 vezes 7. Que dá 42, fica 80 menos, aí abre o parênteses ainda, porque o parênteses não foi totalmente resolvido, 42 mais 5, que vai ficar, agora sim, resolvendo o parêntese, ó, 42 mais 5, que deu 47. Aí agora, 80 menos 47 dá 33. Segunda situação, ó, os parênteses aí já tá em 80 menos 6 vezes 7 mais 5. Então, aqui no caso, ó, eu vou resolver os dois parênteses primeiro, ó. 80 menos 6 e 7 mais 5. Que vai dar 74, né, vezes 12, que dá 888. Então, vocês vejam que só o fato de trocar o parênteses dos lugares, mudar de lugar ou acrescentar os parênteses, já altera os resultados, né, já modifica os resultados. Agora, nós vamos a expressões numéricas que envolvem adição, multiplicação e divisão. Então, para calcular o valor de uma expressão numérica em que há adição, subtração, multiplicação e divisão, obedecendo a ordem a seguir. Primeiro, as divisões e multiplicações, na ordem que elas aparecem, da esquerda para a direita. Então, sempre numa expressão numérica, resolvemos primeiro as multiplicações e divisões na ordem que elas aparecem. Depois, as adições e as subtrações na ordem que elas aparecem, sempre seguindo da esquerda para a direita. Então, o primeiro caso aí, ó, 17 menos 40 dividido por 5. O que é que eu vou resolver primeiro?
a divisão. 40 dividido por 5. Que vai ficar 17 menos 8, né? Que 40 dividido por 5 dá 8. 17 menos 8 dá 9. No segundo exemplo, eu tenho 8 vezes 9 dividido por 6. Então, eu tenho aí uma multiplicação e uma divisão. Ah, tia, eu resolvo primeiro o quê? A multiplicação ou a divisão? Ele diz lá que há multiplicações e as divisões na ordem que elas aparecem. A gente está vendo aqui que a multiplicação aparece primeiro, ó. Então, eu tenho que resolver primeiro a multiplicação para depois a divisão, ó. 8 vezes 9 dá 72, dividido por 6, né? De 72 dividido por 6, que dá 12. E nesse terceiro exemplo, ó, eu tenho... Deixa eu só voltar, minha gente, que voltou aqui. No terceiro exemplo, eu tenho 21 dividido por 3, mais 3 vezes 4 menos 8. Então, eu vou resolver primeiro aqui, ó, a divisão, porque ela aparece primeiro. E depois a multiplicação, ó, porque ela aparece em segundo, seguindo a ordem com que elas aparecem. Aí, 21 dividido por 3 dá 7. E mais 3 vezes 4 dá 12, menos 8. Aí, agora eu vou resolver a soma, ó, primeiro, porque a soma vem primeiro. 7 mais 12 dá 19, menos 8 dá 11. Então, sempre seguindo essa ordem. Primeiro, multiplicações e divisões, na ordem que elas aparecem. Se a divisão aparecer primeiro, resolva a divisão. Se a multiplicação aparecer primeiro, resolva a multiplicação. A mesma coisa a soma e subtração. Se a soma aparecer primeiro, resolva a soma. Se a subtração aparecer primeiro, resolva a subtração. Então, sempre seguindo a ordem com que elas aparecem. Da esquerda para a direita, ó, que é nesse sentido aqui. Vamos aqui agora, o uso do parênteses, ó. As operações do interior dos parênteses devem ser resolvidas sempre em primeiro lugar, obedecendo a ordem estabelecida anteriormente. Então, acompanhe como a presença dos parênteses em uma mesma expressão influi em seu resultado. Então, a gente já viu que os parênteses, eles mudam os resultados das expressões. A primeira situação aí, eu tenho 120 dividido por 4 mais 4 vezes 5. O que é que eu vou resolver primeiro aqui, ó? Essa multiplicação aí, dentro do parênteses. Sempre as multiplicações são resolvidas primeiro. Então, nesse caso aí, eu tenho que resolver a multiplicação primeiro. 120 dividido por 4 mais 4 vezes 5 dá 20, né? Tá aí a setinha apontando para o 20. Resolvi a multiplicação primeiro. Ainda vou resolver o parênteses primeiro. 120 dividido por 4 mais 20 dá 24. Apontando a setinha aí para o 24. Aí eu resolvo a divisão. Essa divisão aqui, ó. 120 dividido por 24, que dá 5. Vamos aqui um segundo exemplo, ó. 120 dividido por 4 mais 5 vezes 4. 120 dividido por 4 mais 4 vezes 5. Então, aí eu tenho uma divisão, uma soma e uma multiplicação. O que é que eu vou resolver primeiro? A divisão e a multiplicação, seguindo a ordem com que elas aparecem. A divisão não aparece primeiro, então ela vai ser resolvida primeiro. Depois a multiplicação. Aí 120 dividido por 4 dá 30, tá aí a setinha apontando para o 30, mais, repetindo o sinal lá de cima, 4 vezes 5 dá 20. Aí agora é que eu resolvo a soma, ó. Tá certo? 30 mais 20 dá igual a 50. E aqui, ó, o mesmo exemplo, só mudou a posição do parênteses.
120 dividido por, então eu vou resolver o parênteses primeiro. 4 mais 4, ó, que vai ficar 120 dividido por 8 é o resultado de 4 mais 4 vezes 5. Aí nessa situação aqui, eu vou resolver a divisão primeiro, né, para depois multiplicar o resultado por 5. 120 dividido por 8, tá aí a setinha apontando por 15, vezes 5, que dá 75. Deixa eu só voltar aqui, gente. Né, o 75. Né, o resultado da multiplicação. Vamos aqui para a próxima página. Resolvendo expressões numéricas com todas as operações, ó. Agora a gente tem potenciação, divisão, multiplicação, adição e subtração. Então a ordem é, primeiro as potenciações, vai ser resolvida primeiro. Depois as divisões e as multiplicações, sempre seguindo a ordem com que elas aparecem. Depois as somas, as adições e as subtrações na ordem com que elas aparecem. Sempre da esquerda para a direita, ó. Sempre obedecendo essa ordem aqui, da esquerda para a direita. Acompanhe alguns exemplos. Tá aí uma expressão numérica que tem uma potência, uma divisão, uma soma e uma multiplicação. Então, vou resolver primeiro as potências, ó. 2 elevado a 4. Lembram que 2 elevado a 4, ó, é 2 vezes 2 vezes 2. Deixa eu só fazer aqui de novo. Ó, 2 elevado a 4. 2 elevado a 4. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu vou repetir o 4, o 2 4 vezes, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, o resultado dessa potência aí é 16, ó. Aí, tá vendo? 16. Dividido por 4 mais a outra potência, ó. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, ó. É o 3 duas vezes. Deu 9, ó. Então, resolvi aí as potências. Aí, agora eu vou resolver as divisões, ó. E depois a multiplicação. 16 dividido por 4, tem a setinha aí apontando por 4, ó. Mais 9 vezes 10 dá 90. 90 mais 4 dá 94. Vamos aqui o exemplo 2, ó. Eu tenho potência, parênteses, divisão, soma e subtração. Então, eu vou resolver primeiro as potências, ó. As 3 potências que tem. 12 ao quadrado, ó. 12 ao quadrado, só botar aqui, é 12 vezes 12. Deixa eu fazer de novo. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que vai dar 144. 7 ao quadrado, aqui, ó, dá 144. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que dá 49. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Aliás, deixa eu apagar isso aqui e fazer de novo, gente. Só um minutinho. Olha, é 12 ao quadrado. É 12 vezes 12, ó, que dá 144. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que dá 49. E 3 ao cubo
né, ao cubo, é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Então, isso aí são as resoluções das potências. Vendo, ó? 12 ao quadrado dá 144, 7 ao quadrado dá 49, 3 ao cubo dá 27. Então, eu resolvi primeiro aí as potências. 144, agora eu vou resolver os parênteses. 144 mais 1 e 54 menos 49. Então, vai dar, ó, 144 mais 1 dá 145, dividido por 54 menos 49 dá 5, menos 27. Vou resolver primeiro essa divisão, que vai dar 29 menos 27, que dá 2. Então, numa expressão que envolve potenciação, divisão, multiplicação, a gente resolve primeiro as potências para depois ser as divisões ou multiplicações. Em seguida, somas ou subtrações. Sempre seguidas na ordem que elas aparecem. E eu vou deixar aí com vocês algumas questões, né? São 5 itens, a melhor 6, que eu quero que vocês copiem no caderno e resolvam para a gente estar corrigindo na nossa próxima aula online. Né? Tenham um bom dia, estudem bem bastante, revejam esse vídeo várias vezes.